Terça-feira, 14 de novembro. Hoje comemora-se o dia da alfabetização e o dia do bandeirante. Programa Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, o presbítero Genildo Marques estará trazendo a palavra sobre as 5 solas. Vocês devem estar lembrados que durante todo este mês próximo ao passado, e adentrando já no mês de novembro, nós estamos falando sobre as 5 solas. Ele hoje estará falando sobre sola glória. Sem perda de tempo, fiquemos com o presbítero Genildo. E a glória de Deus, irmãos, não é uma coisa simples de ser falada. Aliás, a palavra glória na Bíblia, se você for olhar, ela tem vários sentidos. E existem muitos tipos de glória. Porque a Bíblia diz que os animais têm sua glória. Fala de glória das aves, fala da glória das plantas. O sol tem sua glória. Então, se for se falar de glória mesmo, é vasto o tema. Da Reforma Protestante, porque foi num dia como hoje, há 506 anos atrás, 1517, que o monge alemão Martinho Lutero, dia 31 de outubro de 1517, ele chegou diante das portas da igreja do castelo de Wittenberg, e ali ele pregou 95 teses, que foram realmente um chamado à atenção da igreja medieval. Irmãos, a igreja estava corrompida naquela época. Havia se distanciado totalmente da palavra de Deus. Primeiro, não se acreditava mais nas Escrituras. Jesus não tinha autoridade na igreja mais, e sim o Papa. Então havia se distanciado. E além dessas coisas, a salvação, que é uma coisa preciosa que os apóstolos pregaram, ela estava sendo negociada pela igreja. A igreja naquela época estava vendendo a salvação. Quem quisesse ser salvo não precisava ter fé, só precisava ter dinheiro no bolso. Ou então, se fosse uma pessoa muito eloquente, prestar algum serviço à igreja, que também ele adquiria essa salvação. E foi justamente, irmãos, contra esses temas absurdos que Martinho Lutero ele pregou aquelas 95 teses. O intuito de Lutero, ele não queria se afastar da igreja naquela época. O propósito dele não era esse. Ele queria encontrar alguma forma que o clero entendesse o seu erro e voltasse atrás, voltasse às Escrituras. Era a luta que Lutero estava. Lutero viveu tempos de angústias. O tempo que ele compôs esse hino foi um tempo angustiante. Ele já tinha sido livrado da bula papal, que o Papa tinha dotado ele como herege e perseguido ele, então esconderam ele naquele castelo, e foi lá que ele compôs. Mas Lutero foi um homem muito atribulado. Ele ficava angustiado no seu coração, ele queria entender como é que a pessoa conseguia ser salvo através das obras, que a igreja pregava isso, e era o que ele entendia. E Lutero se esforçava muito para isso. Lutero jejuava vários dias, tentando se purificar, orava para ver se conseguia se libertar, mas cada vez que ele fazia, se consagrava, mas a angústia no coração era grande, porque ele não entendia aquilo. Como é que alcança a salvação desse jeito? E ele lutava, ele teve uma luta ferrenha, até que um dia Lutero confrontou-se com a palavra de Deus, e como os irmãos sabem, no livro de Efésios ele leu aquele texto, que o justo viverá da fé. E ele
se descobriu justamente aí o erro da igreja. E Lutero se empenhou, né, nessa luta para que a igreja reconhecesse. Então o que ele fez ali, as 95 teses, não era querendo sair, ele queria que a igreja mudasse. E aquilo que Lutero colocou na porta de Wittenberg foram 95 teses, mas o irmão não pense que foi as 5 solas que ele colocou lá, não. Foram as teses. Dali ele colocou aquelas teses. O intuito de Lutero, sabe qual era, irmãos? Ele queria, com aquelas teses, os alunos dele, ele queria que os alunos lessem aquilo e houvesse um debate na classe entre eles. Só que alguns alunos ali pegaram aquelas teses que ele pregou, sabe o que foi que fizeram? Na época da pastor Bolsa, surgiu a imprensa, mesmo naquela época, a novidade era a imprensa sendo divulgada, aí foi o que eles fizeram, pegaram aquela tese de Lutero e mandaram imprimir e divulgar para todo mundo. Aí chegou ao Papa, e o Papa começou a perseguir, né, Lutero, até que foi declarado como herege e foi se refugiar no castelo. Mas a briga de Lutero era justamente, irmãos, para que a igreja voltasse às bases, o cristianismo verdadeiro. Era isso a guerra que Lutero tinha. E não foi só ele. Antes de Lutero, teve um famoso que foi queimado, John Hus. Ele foi queimado vivo. E foi um cabo que na morte ele disse que ele profetizou que surgiria Lutero. Ele disse: vocês estão matando um agora, mas vai surgir um maior do que eu que vai. E Lutero foi usado tremendamente por Deus. Foi um homem usado tremendamente por Deus. Então, no dia 17, justamente no ano de 1517, justamente no dia 31, como hoje, de outubro, ele pregou essas teses. A reforma trouxe benefício para nós? Com certeza. Hoje, nós fomos beneficiados por tudo que a reforma produziu. E eu quero dizer aos irmãos que a reforma tem 3 pilares importantes. Não são as 5 solas, porque as 5 solas, eu quero explicar aos irmãos aqui, as 5 solas, irmão, não foi Lutero que inventou, não, os reformadores talvez nem conhecessem esse termo solas na época, nem se falava nisso. Aliás, a palavra solas só veio no século passado, é que vieram divulgar justamente, fizeram um estudo, uma sintetização e viram que todo aquele pensamento reformado se reduzia nessas 5 solas. Mas a reforma tinha 3 pilares importantes. 3 pilares importantes. Daí onde saiu justamente os 5 solas. O primeiro pilar da reforma, que era a suficiência, a centralidade das Escrituras. A centralidade das Escrituras. Daí saiu o sola escritura. Depois, o outro pilar da reforma era a justificação pela fé, de onde saiu as 3 solas, as 4 solas, que é sola fide, solus Christo, sola gratia e sola Deo gloria. Saiu disso aí. O terceiro pilar, e não está dentro disso aqui, mas é um pilar à parte, que é o sacerdócio de todos dos crentes. E a gente fica sabendo o que significa esse sacerdócio dos crentes. É porque Lutero mesmo entendeu e defendia. Aliás, ele declarou isso. Foi por isso que ele foi muito mais perseguido depois dessa declaração. Ele dizia que qualquer homem comum do povo, qualquer crente comum, com a Bíblia na mão, é mais poderoso do que o Papa. Essa declaração deixou o clero revoltado. E a perseguição muito mais em cima de Lutero, né? Mas desses pilares surgiu os solas. Os irmãos aqui viram, se eu fosse fazer um resumo aqui, sola escritura, eu podia fazer o seguinte:
Sola Escritura é a autoridade, a suficiência, a infalibilidade, a inerrância das Escrituras. Isso aí foi o tema que o presbítero Roncalli ministrou, né? A palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. Os reformadores acreditavam que a autoridade das Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem, ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus, que é o seu autor. Amém? O que é que dizia o Solus Christi, que foi Sidney? Solus Christi, o presbítero Sidney que falou. Então, o Solus Christi significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Seu sacrifício substitutivo em nosso lugar é suficiente para o perdão dos nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Amém? O terceiro, sola gratia, que foi presbítero Alberto. Significa que a salvação é somente pela graça. Isso significa que ela é uma obra realizada unicamente por Deus. Não depende de qualquer cooperação humana. O homem nasce morto em seus delitos e pecados e não pode obter a salvação mediante suas obras. Na época da reforma, a igreja estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação. Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar, as esmolas e as obras, e o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas por ela garantiam um suposto lugar no paraíso aos seus fiéis. Mas definitivamente, irmãos, o homem não pode comprar a salvação pelos seus próprios esforços, nem mesmo optar por ela com a sua vontade escravizada pelo pecado. Isso aqui Calvino defende, né, Roncalli? E mesmo. Glória a Deus. O quarto, sola fide. Somente a fé. É unicamente pela fé em Cristo, e até mesmo essa fé não tem origem no próprio homem, mas é dom de Deus. O homem não regenerado é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo, o unigênito de Deus. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo-o nova criatura, que o homem pode responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. E por último, que é o tema que a gente está tratando hoje, sola Deo Gloria, que é o resultado natural do conjunto. Porque tudo se resume: sola gratia, solus Christo, sola fide e sola Escritura. Esse conjunto é tudo para a glória de Deus. Então, o sola Deo Gloria é o fechamento disso tudo, irmãos. A gente no final vai fazer uma representação aqui falando disso. A base de tudo é a Escritura. Sem ela não havia conhecimento de sola fide, nem de sola Cristo, nem de sola Escritura, não, de sola gratia, nem de sola Deo Gloria, sem a base. E dela vem todos os descendentes, e por final, o coroamento com sola Deo Gloria. Amém? Irmãos, esse assunto de glória, eu fiquei muitas vezes intrigado com isso. Eu estava vendo esse tema, antes tinha um erro aqui, não sei se na base que tinha inicialmente, tinha somente a glória de Deus. Estava escrito ali, no tema que eu ia ministrar. Aí eu disse, somente a glória de Deus, mas não é isso. Somente a glória de Deus. Aí eu fiquei intrigado com isso. Não, somente a Deus a glória. Não é somente a glória de Deus, é somente a Deus a glória. Aí os irmãos, eu queria que os irmãos entendessem qual é a diferença disso aí. Você pode dizer, não, mas não tem diferença. Tem. Sabe por quê? Porque existe, pelo menos a gente estudando, pelo menos 2 tipos de glória referente a Deus, básicas,
que eu também coloquei nesse estudo dividido, essas duas glórias para a gente falar aqui. Primeiro, da glória intrínseca, referente a Deus. E depois, a glória tributada a Ele. Que essa glória, a glória intrínseca, irmãos, ela é imutável. A glória intrínseca não se pode mudar. Deus já existe com essa glória desde a fundação do... Veja um comentário, eu vou ler aqui um comentário de Arthur W. Pink, o autor daquele livro, Os Atributos de Deus. Veja o que é que ele comenta aqui no seu livro. Ele diz assim, ó, no princípio Deus, Gênesis 1, houve tempo, aí ele fala, se é que podemos chamar de tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só. Deus habitava só. Embora subsistindo igualmente em 3 pessoas, mas ele estava só. No princípio Deus, aí ele coloca aqui, ó, não existia céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória, não existia terra para ocupar a atenção de Deus, não existia os anjos para lhe entoarem louvores, não existia o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder, não havia nada nem ninguém, era só Deus. E isso não durante um dia, ele comenta aqui, não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Porque ninguém conhece a criação de Deus. Quando foi que Deus foi criado? Ninguém sabe. Então, desde sempre, Deus é glorioso. E essa glória ninguém deu a ele já tinha. Então, essa que é a glória que eu chamo aqui de glória intrínseca, porque é inerente à pessoa de Deus. É dele, a glória dele. E tem uma coisa para a gente comentar. Essa glória, irmãos, quando você diz assim, vou dar glória a Deus, mas você não está dando glória, eu ficava intrigado com isso. Se a gente pode dar glória a Deus, se Ele é o Rei da glória, já tem toda a glória, como é que a gente vai dar glória a Ele? Mas porque existe essa diferença. Existe a glória intrínseca, que é inerente desse, essa não pode ser mexida, nem aumentada, nem diminuída. E existe a glória tributada a Ele. Agora, essa é justamente aquilo que a gente faz, que é louva a Ele, exalta o nome dEle, a gente honra Ele com as nossas atitudes, com a nossa vida. Essa é a glória tributada a Ele. Essa pode ser aumentada ou diminuída. Mas a glória intrínseca de Deus, essa é imexível. Amém? Aí uma pergunta surge: mas se Deus já possui a sua glória intrínseca, como podemos glorificá-lo? Nas Escrituras encontramos a fórmula de como podemos fazê-lo: com boas obras. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. Com a proclamação do Evangelho, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. João 15:8. Com a nossa total consagração, porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Glorifica, pois, a Deus em sua vida, atendendo o que diz a sua palavra, e assim estareis honrando e glorificando o nosso Deus. A glória tributada, essa nós podemos exercê-la. E não só podemos, irmão, como devemos. Aliás, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Você já fez uma pergunta a você mesmo assim: por que eu nasci? Para que eu nasci? Se você não fez, faça isso. E comece a fazer uma introdução do seu ser e perguntar assim: mas qual é o sentido da minha existência? Porque essa pergunta não é nova. Essa pergunta foi feita, irmãos, numa assembleia de Westminster,
que foi onde surgiu aquele catecismo de Westminster, o catecismo maior de Westminster. E essa pergunta, ela encabeça o catecismo. Qual o sentido da existência do homem? E o catecismo mesmo responde. O homem foi criado para glorificar a Deus, para a glória de Deus, e para gozá-lo eternamente. Amém? É isso que diz no catecismo. Então, tem um propósito, você foi criado nesse propósito, para engrandecer o nome do Senhor, para louvá-lo, para bendizê-lo. E esse catecismo, ele trouxe uma reflexão muito grande, né? Porque muitas pessoas ficavam indagando a questão da sua existência. E muita gente, hoje em dia, nos dias de hoje, entra a loucura, porque não conhece a palavra de Deus muitas vezes, e também não fica com o sentido de para que eu existo. E principalmente se ela estiver passando por uma situação, uma adversidade, uma situação difícil. Aí é que ela se intriga e diz que eu não presto. Para que eu fui criado? Para que Deus me criou, me fez a existência? Mas a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo isso. Amém? A glória tributada é justamente a glória inserida neste Solidel Glória. Então, o Solidel Glória que é falado aqui nesse tema, não é a glória intrínseca de Deus, que ela já existe, que não pode ser aumentada. Não é, não. É essa glória que a gente dá, a gente pode exaltá-lo e louvá-lo. É a glória que damos a Deus, o louvor, a honra, a adoração que prestamos a Ele. A igreja medieval estava confrontando essa glória. Ao invés de exaltar o Rei da Glória, que é bendito eternamente, estava honrando homens e dando glória às coisas. Aliás, os homens já fizeram isso há muito tempo. É só ver o que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 1, que eu gostaria de ler para os irmãos aqui, rapidamente. Romanos 1. Veja que as coisas não eram diferentes daquele tempo para os tempos da igreja primitiva. Já na época da igreja primitiva já havia isso. E o apóstolo Paulo, como Romanos 1, do 19 ao 23, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está vendo que desde o princípio já era assim? E hoje, nos dias de hoje, não tem diferença. O homem, irmãos, o pastor Bosco disse naquele dia que ele ouviu da pregação, o homem é um pecadeiro, é um pé de pecado. Isso está intrínseco no nosso ser. A gente veio lá do Éden com esse. E eu digo aos irmãos, você não glorificar a Deus, não dar glória a Deus, é perigoso. A Bíblia mostra aquele texto do rei Herodes Agripa I, que ele, num discurso
que fez, vestido de umas vestes reais reluzentes, que ele estava com as vestes reais cheio de glória, e os detalhes eram de prata brilhante. Quando o sol refletia nas vestes de Herodes, aí resplandecia. E Herodes fez um discurso bonito, e o povo começaram a exaltar ele. E disseram: tu não falas como homem, tu falas como Deus. E isso, o ego de Herodes encheu-se mais. Aí veio o anjo do Senhor e quebrou o barato do homem. Foi morto e comido de bicho, porque poderia ter reconhecido tudo aquilo e dado glória a Deus. A gente sabe, irmãos, que os apóstolos, a gente tem o exemplo dos apóstolos, que não recebiam glória para si, porque muitas vezes Pedro e outros apóstolos que faziam um milagre, de repente o povo exaltava ele, queria se ajoelhar nos pés dele, queria exaltar, e ele dizia não, rasgava as vestes, ficava com ele, dizia: não faça isso, porque sou homem igual a vocês. Isso é reconhecer e atribuir a Deus a glória, não a homens, diferente do que Herodes fez. Diz a história que o apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né, pastor? Que diz a história. E essa atitude dele foi o que, irmãos? Reconhecer dentro de si que ele não era digno de morrer como o mestre dele morreu. É uma forma de dizer assim: não, a glória é dele, eu não sou ninguém. E ali ele disse: não, se for para me crucificar, vocês querem me crucificar, mas crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno, como diz o João Batista, de desatar as suas sandálias. Ele é o Rei da glória. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Amém? Glória a Deus. E eu queria, irmãos, concluir isso aqui com um comentário de Hernandes Dias Lopes, muito bem feito, muito bem elaborado, que ele fez aqui. Ele diz o seguinte: o filósofo grego Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. Nós ainda vivemos num século humanista, centrado no homem, que tenta empurrar Deus para o canto, escantear Deus. É isso que ele diz. Hoje a gente vive isso. Aí ele coloca aqui alguns filósofos, homens grandes, cheios de glória. Karl Marx tentou banir Deus da história. Charles Darwin tentou banir Deus da ciência. Sigmund Freud tentou tirar Deus do nosso inconsciente. Nietzsche disse que Deus está morto. Deus está morto. Tem até o filme, né, Rogério? Mas o filme é Deus não está morto. Richard Darwin disse que Deus é um delírio. Aí ele diz assim: mas Deus está no trono. Deus reina sobremaneiramente. Deus é o Criador do universo. Ele é o sustentador da vida. Ele é o Deus da nossa salvação. A Bíblia nos ensina que tudo vem dele, tudo é por meio dele e para ele. Nenhum desses filósofos entende nada da vida, de coisa alguma. Fazem apenas dedução das coisas.
E toda a glória desses homens, para Deus, é vanglória e é loucura para Deus. Porque a sabedoria do homem para Deus ela é loucura. E ele termina: conhecer a Deus é o deleite da alma, é a recompensa maior da nossa vida. A Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta. Isso foi palavra de Jesus Cristo. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. O grande propósito da nossa vida é conhecer Deus, é nos deleitarmos em Deus e vivermos para a glória de Deus. Na grande assembleia de Westminster, uma pergunta foi feita e ela encabeça o catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? Que eu disse antes, a resposta que foi dada foi essa: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Conhecer a Deus, fruir a presença de Deus e viver para a glória de Deus é a razão da vida. Portanto, toda glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria e abominação para Deus. E fica aqui a grande bandeira do cristianismo: soli Deo glória. Agradecemos a sua teleaudiência, você internauta, telespectador, e amanhã estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus e até amanhã.